Um procedimento de divórcio ele pode se dar de diversas maneiras. Todavia, eu quero te alertar sobre caminhos que você vai deixar o seu divórcio consensual, judicial, mais eficiente e célere. Veja só, quando nós pensamos em divórcio, temos três procedimentos básicos. O primeiro deles é o divórcio extrajudicial. Isso é feito lá no cartório de notas, pessoal. Feito lá no cartório de notas, por um tabelião, uma escritura pública. Quando o quê? Não existe interesse de menores ou incapazes. Se as partes não têm patrimônio ou tendo patrimônio, eles entram lá um acordo contra a divisão. Feito isso, o advogado auxilia tudo isso e confecciona uma escritura pública. Isso é lá na seara extrajudicial. Na seara judicial, nós temos dois grandes procedimentos, também chamado de divórcio, que é o litigioso, quando existe interesse de menor ou incapaz, existe conflito entre as partes não entram num acordo em relação à divisão patrimonial, e o consensual, que é quando as partes às vezes não têm filhos, não têm patrimônio, ou se têm patrimônio estão bem resolvidas em relação à divisão. Em alguns casos também, quando tem filhos, já tem ali um acordo em relação ao alimento, à guarda dos filhos, pedindo tão somente o parecer do Ministério Público para validar tudo isso e, consequentemente, efetuar essa divisão geral de divórcio consensual. Está aqui? Consensual. Divórcio litigioso e divórcio consensual. Eu quero que você observe algumas coisas e uns erros que eu vejo demais acontecer quando do divórcio consensual, que a prerrogativa dele é ser mais simples, mais célere. Primeiramente, por que alguém vai querer um divórcio consensual podendo ser o extrajudicial, que é um pouco mais rápido? Às vezes o pessoal não quer pagar, gente, os emolumentos cartorários, razão pela qual optam aqui pelo divórcio consensual, que muitas vezes tem chance de pegar a justiça gratuita e encerrar por aí mesmo. E às vezes o juiz, no primeiro ato, já no ato de receber, já dá a sentença. Por quê? Olha só o que você não pode deixar de faltar, não pode deixar de pôr dentro de sua petição inicial. Primeiramente, você precisa trazer certinho qual o patrimônio que esse casal juntou, tal qual a situação atual desse patrimônio. Para evitar que, quando essa petição seja recebida, o juiz vai intimar a União, Estado, município. Você já traz tudo isso em relação ao patrimônio deixado, como é que está a tributação desse patrimônio, se está tudo kit, se o patrimônio está apto a ser transferido. Porque se o juiz verificar isso, é melhor. Nos primeiros atos, ele já vai deferir o seu pedido do divórcio consensual. Que não adianta o casal querer dividir um patrimônio que muitas vezes está todo irregular, está com uma série de problemas. Então, primeira dica, trazer tudo certinho em relação ao patrimônio. Se existir. Se não existir patrimônio, desconsidere e vida que segue. Se por um acaso existem filhos menores ou incapazes, surge essa necessidade de você apresentar toda a sistemática da guarda, a sistemática dos alimentos, porque vai ser necessário o Ministério Público se manifestar. A maioria dos casos, se as partes estão todas de acordo, o Ministério Público dá o parecer favorável e segue os termos que eles pediram. Então, pensa em relação à guarda e alimentos. Trazer também o terceiro pilar sobre a situação do nome de solteira. Geralmente as mulheres colocam o nome do marido. Então, um dos preços que você deve fazer também em relação ao nome, ok? E esses são os três pilares. Calma, que ainda tem um pouco mais para a gente conversar. Eu vejo muitos divórcios que não têm patrimônio, tal qual não têm filhos menores ou incapazes. Só que ocorre o seguinte, o advogado, às vezes, deixa de chamar a atenção do juiz para que não seja realizada audiência de conciliação. Qual é a problemática disso aqui? Às vezes não tem patrimônio, não tem herdeiro, não tem herdeiro, não tem filhos, tudo certinho. Só que quando você entra com esse processo de divórcio consensual, o juiz marca uma conciliação, uma audiência de conciliação. Quando é para perto ainda é bom. Mas a grande parte, a maioria das comarcas, e provavelmente de vocês também, tem audiência de conciliação daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Olha o tempo que isso vai levar só para o ato da audiência. De maneira que, se você for prudente, você já coloca, já abre de cara na petição inicial da não realização da audiência de conciliação. Haja vista que todas as partes já estão de acordo. Aí você pega a procuração do casal, pode ser um e não dos dois, ou separadas, isso aí você decide. Tal qual, se possível, eles assinam até a petição inicial e você cita isso
lá nos escritos. Tudo isso para que o juiz tome noção e ciência de ponto que não vai ser necessária a audiência de conciliação, estando o processo apto a dividir. Isso é muito mais fácil quando não tem patrimônio. Quando tem patrimônio, é comum que ele ainda tenha esses pleitos preliminares para até entender a situação desse patrimônio para posteriormente dividir. Se o casal não tem patrimônio, não tem filhos menores ou incapazes, não vai pagar alimentos um para os outros, ou seja, é de pleito. O aceito da petição, o recebimento da petição inicial já é com sentença. Não tem o que discutir nessa situação. Não tem o que discutir nessa situação. Agora cumpre a você deixar toda essa petição já amarradinha, a gente chama toda amarradinha, toda prontinha, para que o juiz já venha deferir. Ou seja, você ganhou muito tempo, se for uma petição extremamente eficiente, para o seu cliente é maravilhoso. E muitas vezes tem uma audiência de conciliação, mas é marcada não sei há quanto tempo, ou seja, terrível para o seu cliente. Esse foi as dicas para um divórcio consensual. Continue nos acompanhando, leia os nossos artigos, curta aqui, compartilhe, comente. Nos vemos em uma próxima oportunidade.